Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a regra de L'Hopital. Então, antes de fazer esses exercícios, vamos discutir um pouco aqui o resultado, né? Então, nós utilizamos a regra de L'Hopital quando nós analisamos o limite de uma função f de x dividido por uma função g de x, com x tendendo a um certo número. Se esse limite possui a forma indeterminada 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós podemos utilizar a regra de L'Hopital para calcular esse limite inicial. Então, a regra de L'Hopital fala o seguinte: o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a A, se esse limite possui a forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós podemos calcular esse limite como limite de x tendendo a A da derivada da função f dividido pela derivada da função g. É claro que, para poder aplicar a regra de L'Hopital, nós precisamos que as funções f e g sejam deriváveis. Além disso, a derivada da função g aplicada em x seja diferente de zero em um intervalo aberto i que contenha a, exceto, possivelmente, para este número a. Então, nós vamos utilizar esse resultado, que é a regra de L'Hopital, para resolver alguns exercícios. No primeiro exercício, nós temos aqui o limite da função x menos 3 dividido pela função x ao cubo menos 27, com x tendendo a 3. É claro que nós conseguimos resolver esse limite utilizando uma fatoração aqui no denominador, mas como a aula é sobre a regra de L'Hopital, nós vamos aplicar a regra de L'Hopital. Então, fazendo x tendendo a 3, vocês estão vendo que o numerador aqui tende a 0 e o denominador também, porque aqui nós vamos obter 3 ao cubo, que é 27, menos 27 é 0. Então, esse limite aqui possui a forma indeterminada 0 sobre 0, e essas funções são deriváveis. Logo, pela regra de L'Hopital, o limite de x menos 3 dividido por x ao cubo menos 27 com x tendendo a 3 é dado como o limite da derivada aqui da função de cima, derivada de x menos 3, vale 1, dividido pela derivada da função de baixo, derivada de x ao cubo menos 27, é 3x², com x tendendo a 3. Então, agora, substituindo aqui o x pelo 3, ou seja, fazendo o x tendendo a 3, o numerador tende a 1 e o denominador tende a 27. Portanto, esse limite aqui é 1 sobre 27. Agora, vamos analisar o limite de 1 menos seno de x dividido por 1 mais cosseno de 2x, quando x tende a π sobre 2. Então, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital quantas vezes for possível e necessário. É o que a gente vai ver que acontece nesse limite. Então, fazendo x tender a π sobre 2, nós vamos obter aqui no numerador 1 menos seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, seno de 90 é 1. E aqui no denominador vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes π sobre 2 é cosseno de π. Nós sabemos que o cosseno de π é menos 1. Então, aqui nós também obtemos a forma indeterminada 0 sobre 0. Então, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital. Então, esse limite é o limite de 1 menos seno de x dividido por 1 mais cosseno de 2x. Quando x tende a π sobre 2, vai ser igual
pela regra de L'Hopital como limite de x tendendo a π sobre 2 pela derivada da função aqui de cima dividido pela derivada da função de baixo. Derivada de 1 é zero, derivada de menos seno é menos cosseno. Aqui, derivada de 1 é zero, derivada de cosseno de 2x, derivada de cosseno é menos seno. Então, aplicando a regra da cadeia, vai ficar menos 2 seno de 2x. Então, analisando esse novo limite, fazendo x tender a π sobre 2, aqui nós vamos obter menos cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 é zero. E aqui no denominador, x tendendo a π sobre 2, vai ficar seno de 2 vezes x. Então, seno de π, nós sabemos que o seno de π é zero vezes menos 2, zero. Então, aqui nós também vamos obter o zero sobre zero. Isso significa que nós podemos aplicar L'Hopital novamente. Então, esse limite vai ser igual ao limite de x tendendo a π sobre 2. Derivada de cosseno, nós sabemos que é menos seno. Então, esse menos com menos do seno que vai aparecer, nós vamos obter mais seno de x. E aqui no denominador, nós vamos conservar o menos 2, que é uma constante, está multiplicando, e multiplicar pela derivada do seno de 2x, que pela regra da cadeia é 2 vezes cosseno de 2x. Então, organizando esse limite, nós vamos obter limite de x tendendo a π sobre 2 do seno de x dividido por menos 4 vezes cosseno de 2x. Agora, vamos fazer o x tender a π sobre 2 novamente. No numerador, nós vamos obter seno de 90, que é 1. E no denominador, x tendendo a π sobre 2, aqui nós temos o cosseno de 2 vezes x, então vai ficar cosseno de π, que é menos 1, então vai ficar menos 4 vezes menos 1, portanto, o limite é 1/4, e essa é a resposta do exemplo 2. Agora, no exemplo 3, nós temos o limite de x tendendo ao infinito do ln de x dividido por raiz de x. A regra de L'Hopital, ela também é válida quando nós temos o x tendendo a infinito ou a menos infinito, e além disso, a regra de L'Hopital também é válida quando nós analisamos limites laterais. Então, neste caso, quando o x tende ao infinito, o ln de um número muito grande é um número muito grande e a raiz de um número muito grande também é um número muito grande. Então, aqui, agora nós temos a forma indeterminada infinito sobre infinito, e nesse caso nós também podemos aplicar a regra de L'Hopital. Então, o limite de ln de x dividido por raiz de x, quando o x tende ao infinito, pela regra de L'Hopital, vai ser igual ao limite de x tendendo ao infinito, da derivada de ln de x, derivada de ln de x é 1 sobre x, dividido pela derivada de raiz de x, que é 1 dividido por 2 raiz de x. Então, reescrevendo aqui essa expressão, nós vamos obter o limite de x tendendo ao infinito, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda é 1 sobre 2 raiz de x, então vai ficar 2 raiz de x dividido por 1. Então, esse limite vai ser igual ao limite de x tendendo ao infinito. Esse raiz de x, nós podemos reescrever como x elevado a meio. E aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base, né? E aqui nós temos o x elevado a meio, e aqui embaixo nós temos x elevado a 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar meio menos 1,
que é menos meio. E aqui ainda nós temos um dividindo, que eu não preciso escrever. Então, só para ficar mais claro o próximo passo que nós vamos estar utilizando, então nós vamos escrever essa expressão como limite de x tendendo a infinito de 2 dividido por raiz de x, pois esse x elevado a menos meio, como expoente está negativo, nós invertemos, então vai ficar x, vai ficar 1 dividido por x elevado a meio, e nós sabemos que esse x elevado a meio pode ser escrito como raiz de x. Então, esse limite vai ser igual ao limite de x tendendo ao infinito de 2 dividido por raiz de x, e quando o x tende ao infinito, nós temos o 2 dividido pela raiz de um número muito grande, que é ainda um número muito grande. Então, 2 dividido por um número muito grande tende a zero. Por isso que esse limite é igual a zero. Por último, no exemplo 4, nós temos o limite do seno de x vezes ln de x, com x tendendo a zero pela direita. Então, como nós já sabemos, a regra de L'Hopital continua válido analisando limites laterais. Então, fazendo x tender a zero pela direita, o seno de x vai tender a zero e o ln de x vai tender a menos infinito. Então, o seno de x vai tender a zero, o ln de x a menos infinito. Então, se nós escrevêssemos que isso aqui é zero vezes menos infinito e falar que isso aqui é igual a zero, isso aqui está errado. Tá? Então, não é essa a análise que nós devemos fazer, pois zero vezes menos infinito também é uma forma indeterminada. Então, nós precisamos tratar esse limite de uma maneira diferente. Então, a princípio, não está claro que, neste caso, eu posso aplicar a regra de L'Hopital, mas eu consigo escrever esse limite de forma que nós conseguimos aplicar a regra de L'Hopital. Então, aqui nós temos o limite de x tendendo a zero pela direita, de seno de x vezes ln de x. Então, note o seguinte, eu posso escrever esse limite como limite de x tendendo a zero pela direita do ln de x dividido por 1 sobre seno de x, pois, divisão de fração, nós iríamos conservar a primeira, que é o ln de x, e multiplicar pela inversa da segunda, e nós iríamos obter a expressão que nós tínhamos. Então, escrevendo o limite dessa forma e fazendo o x tender a zero pela direita, então, aqui no numerador, o ln de x vai tender a menos infinito, e nós sabemos que quando o x tende a zero pela direita, o seno de x tende a zero, então aqui nós temos 1 dividido por um número bem pequeno, resulta em um número muito grande. Então aqui nós temos uma indeterminação de infinito dividido por infinito. Então eu posso aplicar a regra de L'Hopital neste caso. Aqui não tem problema de aparecer esse menos infinito dividido por infinito. Tá? Então, nesse caso, eu também consigo aplicar a regra de L'Hopital. Então, aqui nós vamos obter uma indeterminação de menos infinito sobre infinito. Isso significa que eu posso aplicar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, nós vamos obter a seguinte expressão. Derivada de ln de x é 1 sobre x. E agora nós precisamos derivar 1 sobre seno de x. Aqui nós podemos aplicar a regra do quociente. Derivada de 1 é zero, vezes seno é zero, menos 1 vezes derivada de seno, que é cosseno, dividido por seno de x ao quadrado. Então, essa expressão
pode ser escrita do seguinte modo: limite de x tendendo a zero pela direita, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, a segunda vai ficar o seguinte, né? O inverso da segunda, aliás. Então, a segunda fração é menos cosseno dividido por seno ao quadrado, então vai ficar seno de x ao quadrado dividido por menos cosseno de x. Então, nós vamos obter o limite de seno de x ao quadrado dividido por menos x vezes cosseno de x, com x tendendo a zero pela direita. Fazendo x tender a zero pela direita, aqui nós vamos obter seno de x, tende a zero, ao quadrado dá zero, e aqui no denominador nós vamos obter o zero vezes o cosseno de zero, que é 1. Ou seja, nós vamos obter a forma indeterminada zero sobre zero. Então, nós podemos aplicar L'Hopital novamente. Então, nessa expressão aqui, nós vamos obter zero sobre zero e eu posso aplicar L'Hopital. Então, nós vamos obter o limite de x tendendo a zero pela direita, derivada de seno de x ao quadrado, pela regra da cadeia, nós vamos obter 2 vezes seno de x, vezes a derivada de seno, que é cosseno. E aqui no denominador, aplicando a regra do produto. Derivada do primeiro, derivada de menos x, é menos 1 vezes cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de x, mais o primeiro, que é o menos x, vezes derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Então, nós vamos obter essa expressão. Agora, fazendo o x tender a zero pela direita, aqui no denominador, aliás, no numerador, nós vamos obter 2 vezes 0 vezes 1, que é 0. E aqui no denominador, se x tender a zero pela direita, aqui nós vamos obter menos 1, né? Pois o cosseno de 0 é 1, então ali vai ficar menos 1, mais 0 vezes seno de 0, que é 0. Então, nós vamos obter 0 dividido por menos 1, e nós sabemos que isso resulta em 0. E essa é a resposta. Agora, ao resolver limites, se nós encontrássemos infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, ou 1 elevado a infinito, nós não podemos aplicar a L'Hopital diretamente e nós temos que desenvolver um outro raciocínio para resolver esses tipos de limites, e cada expressão dessa aqui também são formas indeterminadas. E nós vamos resolver limites nessas situações em outro vídeo. Com isso, nós finalizamos a aula.